Olá! Hoje nós vamos mergulhar juntos em Números, capítulo 6. E essa é uma jornada, sabe? Uma jornada profunda que começa com a dedicação humana e vai culminar na bênção que vem de Deus, nos mostrando o que realmente significa ser alguém separado para Ele. Para a gente começar, fica essa pergunta no ar. Ela serve para nos preparar para a intensidade e para a profundidade do que a gente vai descobrir aqui. A santidade, como vamos ver, é um chamado radical. Ok, vamos lá. O capítulo começa nos apresentando uma coisa muito específica: o voto do nazireu. Era um caminho voluntário, um caminho especial que uma pessoa podia escolher seguir para se dedicar totalmente a Deus por um determinado tempo. Essa consagração do nazireu era visível. Existiam 3 marcas externas muito claras. E elas não eram aleatórias, não. Cada uma tinha um significado muito profundo que falava sobre renúncia, dedicação e pureza. Vamos explorar o que elas realmente simbolizavam. Agora, o que é realmente interessante aqui é o simbolismo por trás dessas regras. Não se tratava só de fazer coisas por fora, mas de ser uma declaração viva sobre a natureza da santidade que Deus desejava para o seu povo. É fundamental a gente entender esse termo. Nazireu vem da palavra hebraica para separação. É um conceito de consagração, que é bem diferente de nazareno, que se refere a alguém que morava na cidade de Nazaré. Uma distinção que parece pequena, mas é muito importante. E a Bíblia nos dá exemplos concretos disso. Personagens como Sansão e Samuel, eles viveram sobre votos parecidos. E até mesmo João Batista, com aquele estilo de vida dele bem austero, reflete os princípios do nazareado. Isso mostra como essa ideia de separação total para Deus atravessa toda a história bíblica. E isso aqui ilustra de um jeito brilhante o propósito maior. O nazireu não era só um indivíduo santo, isolado. Ele, ou ela, servia como um símbolo, um lembrete constante para toda a comunidade de Israel sobre o chamado de Deus para que a nação inteira vivesse em santidade. Mas essa jornada da consagração humana tem um ponto fraco: a nossa própria fragilidade. O texto é muito realista sobre isso e aborda o que acontecia quando essa separação era de alguma forma quebrada. O ponto crucial aqui é que a quebra do voto nem precisava ser de propósito. Um contato acidental com alguém que morreu, por exemplo, já contaminava o nazireu. Isso mostra como a santidade absoluta era algo difícil, quase impossível de manter só com esforço humano. E a restauração não era nada simples. Exigia sacrifícios, todo um processo de purificação para só então poder recomeçar o voto. A santidade não é tratada como algo sem importância. A impureza tem consequências, e a purificação é essencial. E então, de repente, o capítulo muda de tom de uma forma linda. A gente sai da luta humana pela santidade e entra na graça de uma bênção que vem diretamente de Deus. É nesse ponto que Deus instrui os sacerdotes sobre como abençoar o povo. A primeira parte dessa bênção é um pedido claro de provisão e proteção divina. É Deus se envolvendo ativamente na vida do seu povo. E a bênção vai se aprofundando. Ter o rosto de Deus brilhando sobre nós é uma imagem de favor, de alegria, de aprovação. É um pedido por graça, um favor que a gente não merece. E ela termina aqui. Levantar o rosto significa dar atenção plena, um olhar de cuidado. E o resultado final disso tudo? A paz. E não é qualquer paz, mas shalom, sabe? Uma paz completa que envolve bem-estar, segurança, plenitude. Esse ato era muito mais do que só palavras. Colocar o nome de Deus sobre as pessoas era como assinar uma obra de arte. Declarava que elas pertenciam a Ele, que estavam debaixo da sua identidade e, por isso, debaixo da sua proteção total. E agora nós chegamos ao clímax da nossa análise. Toda essa história de consagração, de bênção no Antigo Testamento, era uma sombra, uma preparação para uma realidade muito, muito maior. A comparação aqui é poderosa. O nazireu era contaminado pelo toque da morte, Jesus toca a morte e a vence, trazendo vida. O voto do nazireu era temporário, era falho. O sacrifício de Jesus é eterno, é perfeito. Onde o nazireu era só uma sombra, Cristo é a própria realidade da santidade. Então o ponto central é este. Aquele sistema de ter que recomeçar o voto, com todos os sacrifícios, apontava para a necessidade de uma restauração que nós não conseguiríamos fazer. O sacrifício de Cristo é essa restauração, perfeita e definitiva. Isso tudo nos leva a uma conclusão que transforma tudo.
A bênção sacerdotal não é só uma poesia bonita. Ela encontra seu cumprimento e se torna uma pessoa, Jesus. E isso leva a gente a refletir. Onde está a nossa confiança para se aproximar de Deus? No nosso próprio esforço para sermos separados, como Nazireu tentava ser? Ou no sacrifício perfeito que já foi feito por nós? A bênção de ter o rosto de Deus brilhando sobre nós é uma realidade em Cristo. A questão é, estamos vivendo debaixo da luz desse favor? Estamos aproveitando a paz, o shalom que Ele nos oferece? Essa é a grande verdade de Números 6. A história começa com esforço humano, mas revela que a solução sempre foi a provisão de Deus. Não se trata da nossa capacidade de fazer um voto, mas da suficiência de Jesus. Em Cristo tudo se cumpre. Ele é a nossa separação para Deus. Ele é quem nos purifica e nos restaura quando a gente falha. E no final de tudo, Ele é a própria bênção de Deus, a face de Deus brilhando sobre nós para sempre.